Bom dia a todos, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um domingo que nós estamos aqui reunidos para honrar, glorificar e exaltar o nome desse Deus maravilhoso que já providenciou todas as coisas para que nós estivéssemos aqui mais um dia nesta terra. E também providenciou aquilo que é de mais precioso para as nossas vidas. Ele já providenciou a nossa salvação. Vamos falar com Ele agora então. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça. Vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença. Em primeiro lugar, meu Deus, para louvar, adorar, exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome. Porque, ó Pai, o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor, Pai. Toma nas Tuas mãos este culto, toma nas Tuas mãos as nossas vidas. Oh, meu Deus, seja o Senhor a dirigir os louvores, a palavra, seja o Senhor a dirigir, meu Deus, tudo aquilo que nós faremos, as orações, as intercessões. Toma nas Tuas mãos, Senhor. Vai cuidando de cada um, vai tratando de cada um, vai renovando, restaurando, enchendo da Tua presença, do Teu poder e do Teu Espírito Santo. Aonde quer que este culto esteja sendo ministrado neste momento, envolve esta vida, esta casa, esta família, também aqueles que estão fora, trabalhando, em deslocamento, aonde quer que esteja esta pessoa querida, que ela esteja completamente, meu Deus, debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala aos nossos corações, nós precisamos, nós queremos ouvir a Tua voz, a Tua direção para as nossas vidas, Senhor. Assim nós entregamos nas Tuas mãos, oh meu Deus, com muita gratidão pela semana maravilhosa que o Senhor nos concedeu, por essa nova semana que está começando hoje, por tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor tem suprido em nossas vidas, mas muito especialmente pela Tua salvação sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, que toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam tão somente para o Senhor, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais esse domingo, abençoado na presença do nosso Deus, e que nós estamos cultuando a Ele, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu quero dar um bom dia aí aos irmãos que já estão presentes aqui conosco, a irmã Deise, a irmã Maria Cristina, o irmão Luiz, a irmã Wanda que está aqui do meu lado, e a todos vocês também que vão participar através das plataformas onde este culto vai ser inserido. Um bom dia a todos na paz do Senhor Jesus. E nós começamos o culto hoje com aquilo que Deus está colocando, está colocando no coração do nosso irmão Luiz. Então, bom dia, irmão Luiz, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe aí, o irmão está com a palavra. Bom dia, pastor Aguilar. Está dando eco, pai. Bom dia, pastor. Passou o eco, pastor. Pode ser a proximidade dessa parede, né? Bom dia, pastor Aguilar. Bom dia a todos. Bom dia. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Hoje nós vamos falar no Salmo 31, nós vamos falar 2 versículos, comentar, nós vamos meditar em 2 versículos do Salmo 31, os versículos 9 e 10, Salmo 31, os versículos 9 e 10. Graças a Deus, pastor, estamos aqui em mais um domingo para discernirmos, como diz o meu pastor, o Paulo Roberto Papanema, discernirmos a palavra de Deus, e que não sejamos nós, e que seja assim o Espírito Santo a encher as nossas bocas,
a nos inspirar a levar o que o nosso Pai quer que o seu povo ouça. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Então vamos lá, Salmo 31, versículos 9 e 10. Eu vou fazer... Bom, o título do Salmo é Lamento de Louvor. A minha é Almeida, revista e atualizada no Brasil, a versão da minha Bíblia. E o Salmo é de Davi. Então, vamos lá, no versículo 9 e 10. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Aqui nós temos uma ligação profunda entre culpa e depressão. Aqui ele se confessa culpado e essa culpa tira a alegria do rei Davi viver, porque assim como nós, ele também foi um pecador. A culpa, como o próprio rei Davi fala aqui, tem o poder de me jogar no chão emocionalmente. Nessas minhas, eu assisto muitos depressionais, eu fiquei ouvindo uma história que uma mulher vivia em depressão, ela tomava remédios e tratamento de anos a fio e não passava. Muito tempo depois, os médicos descobriram que ela tinha praticado a interrupção da vida de um filho dela. E essa culpa trouxe profunda tristeza à sua alma. E esse sentimento de tristeza trouxe a ela muita infelicidade. Porque uma pessoa que vive com culpa não tem alegria. Mas a culpa, ela tem uma coisa interessante. A culpa é um sentimento de quem é crente, de quem sabe, tem a consciência de que fez uma besteira. Ela até não entende de onde vem, mas ela sabe o que fez. Agora, os depravados não sentem culpa. Nós temos um líder muito famoso que comentou que ele é a alma mais honesta desse país. Esses estão perdidos. E qual é o remédio para essa culpa que não adianta? Qual é o remédio para essa culpa? O verdadeiro remédio para essa culpa é o perdão de Deus. Ainda nessas minhas noites que eu fico ouvindo pregações, eu fico ouvindo devocionais, eu ouvi uma história muito interessante, que eram dois amigos, né, de infância, que um desses dois precisou de ajuda e o outro não fez nada. Os anos se passaram, o que não recebeu a ajuda veio a falecer, e o que não deu ajuda passou a ajudar o filho dele, esse que faleceu. Mas não adiantou nada. Ele também chegou ao final dos seus dias, também entristecido. Porque uma culpa, ela não se cobre com uma boa ação dali para frente. Para a culpa, o único remédio é o perdão. Então isso não ajudou nada. Nós precisamos ter essa noção. Não há como nós mesmos, por nós mesmos, tentarmos compensar a nossa culpa
com boas ações. Não adianta, nós nunca vamos conseguir comprar a salvação de Deus, porque é uma graça de Deus, é um favor imerecido. A salvação vem como uma questão de graça por um perdão. Por isso, eu acho muito importante a pregação nos presídios, porque eu vejo, muitas vezes, muitos presos saírem da cadeia e voltarem ao crime, revoltados, indignados e se sentindo injustiçados. Porque, na verdade, tudo que nós fazemos aqui tem uma consequência social. Essa terra, mal ou bem, mesmo que injusta, tem leis, mas essa lei, ela não remove, esse castigo não remove de nosso coração a culpa. E por que não remove? Não remove porque, fundamentalmente, essa ofensa, além de ter sido causada contra homens, foi causada contra Deus. E nós podemos até viver sem o perdão de outro irmão, mas nós não podemos viver sem o perdão de Deus. Isso é muito importante. Então é muito importante que nós recebamos o perdão de Deus. Mas existem pessoas, é muito interessante, existem pessoas que elas têm fé e acreditam no milagre de Deus. E naquela passagem que Jesus ele curou aquele homem paralítico, olhou para ele e falou: os teus pecados estão perdoados. Aí Jesus estava curando a alma daquele homem. E os judeus, disseram os fariseus: esse homem diz que tem poder, mas o único que tem poder para curar realmente é Deus. Porque Deus ultrapassa a ciência. E então, Jesus falou, para que vocês saibam, Jesus irritado com aquilo, ele curou aquele homem da paralisia. Mas aquele homem poderia porque se Jesus falou para aquele homem, teus pecados estão perdoados, e não nos garante que a culpa fazia aquele homem ficar paralítico. Ou vamos admitir até que ele fosse paralítico por outro problema. O Evangelho, na verdade, não é a resolução dos nossos problemas nessa terra. Também, em parte, mas principalmente é ter a paz com Deus, é ter a eternidade com Deus, é a reconciliação com Deus. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. A pessoa acredita que Deus ressuscita a morte, mas não acredita no perdão de Deus. Isso é gravíssimo e isso é muito importante. Se nos sentimos culpados, mesmo tendo sido perdoados, isso mostra a nossa falta de fé. E a fé só vem por meditar na palavra e ouvir a palavra que vem da boca de Deus. E essa palavra, ela tem que estar instalada em nossos corações. E quando a obra de Deus se faz em nós, quando o Espírito Santo de Deus nos alcança, nós passamos por uma situação muito interessante. Que primeiro vem o arrependimento. E quando o homem, que é um homem de Deus, ele realmente
se arrepende e pede perdão a Deus, ele confessa a Deus que pecou contra Deus, ele confessa esses pecados, é porque realmente no coração dele está instalada a lei de Deus, está instalada no coração dele a moral de Deus. Quando ele faz isso, então, quando ele consegue entender e sentir que agrediu a Deus, ele consegue receber o perdão de Deus. E isso é muito importante. E através desse perdão, você nota que a vida da pessoa muda. A pessoa passa não a ter uma vida de prosperidade, mas ela passa a ter uma alegria dentro dela, principalmente numa conversão. Você vê que a pessoa fica muito alegre, porque flui através do Espírito Santo de Deus a alegria de Deus. Muitas vezes ela fala, eu estou livre, porque realmente foi liberta do pecado. Então, ela sente fluir o amor de Deus. O apóstolo Paulo, ele foi quem ele foi. Matou gente à beça. Estevão, tem no final do apedrejamento de Estevão, está dizendo que Saulo coadunava para aquilo tudo. Mas Paulo foi um discípulo para que, quando vem o verdadeiro arrependimento, você que se sentia culpado pode ser muito útil na obra de Deus. Amém? Amém. Pastor, era o que eu tinha a falar. Muito obrigado. Amém. Bom dia, irmão Miguel, paz, seja bem-vindo aí, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos agora então ministrar o louvor, né? Ao nosso Deus maravilhoso. Qual é o louvor que nós vamos fazer agora? Vamos louvar o nosso Deus com o hino de número 15 da harpa cristã. Por conselho andei e perdido vaguei, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti
meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, desde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, bom dia aos irmãos que já estão presentes agora conosco, né? Irmão Miguel, irmã Jaqueline, né? Irmã Deise, irmão Luiz Fernando, também a irmã Maria Cristina, a irmã Banda que está aqui comigo. Então sejam todos aí bem-vindos em nome do Senhor Jesus, e a todos que estão participando também aí através da plataforma do YouTube, né? Que vai ser colocado depois, vocês vão participar e conosco também desse culto no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos então, eu quero falar aqui um pouquinho, né, sobre o que o irmão Luiz pregou para nós, aí muito importante, esses 2 versículos, mas que traz aí uma riqueza muito grande na palavra de Deus, e diz aqui sobre a questão da culpa, né? O homem ele é atormentado pela culpa. Por mais que a pessoa diz, eu não tenho, não me arrependo de nada, normalmente esses que são os mais atormentados, né? Não me arrependo de nada que eu faço. A pessoa muitas vezes sofre para dormir, vive com maus relacionamentos, né? Ela carrega uma culpa muito grande, porque a culpa é uma consequência direta do pecado. E o pecado, ele coloca um peso muito grande na alma humana, na vida humana. E o irmão Luiz, ele traz à luz isso aí, através dessa palavra, mostrando que a pessoa ela só consegue ser liberta, ela não consegue se libertar. Isso é importante a gente entender, né? Tem muita gente que acha que é pela força do seu braço. Nós não conseguimos pela força do nosso braço. Quando nós compreendemos o poder que está investido no Senhor Jesus, viu, irmão? Isso é muito importante, né? O irmão trouxe isso aí pra gente, para ver, porque às vezes tem gente que está dando murro na parede, ela está dando murro em pedras, porque ela está achando que ela pode fazer sozinha, que ela vai conseguir sozinha, e faz penitência, né? Ainda coloca lá, sem caridade não há salvação. Besteira, né? Não tem como você encontrar o perdão e a salvação pelos seus próprios méritos. Você não vai conseguir isso. Somente o Senhor Jesus é que pode nos dar tanto o perdão como a salvação. E quando a pessoa ela é liberta, né, irmão Luiz, aí dos grilhões do pecado, é aquela paz que o irmão Luiz falou, aquela alegria, né? Ela é uma coisa indescritível, e nós não conseguimos perceber isso de uma forma compreensível, humanamente falando, porque é uma coisa espiritual, é uma coisa que está lá dentro.
Então a pessoa não consegue, ela não sabe porque ela está triste, ela não sabe porque ela está amarrada, ela não sabe porque ela está sofrendo, ela não consegue entender. Mas no momento que o Evangelho é pregado e que a palavra de Deus entra no seu coração e ela toma consciência dos seus pecados, e ela toma consciência da sua culpa, e ela consegue enxergar em Jesus o perdão e a salvação, aí, e ela recebe, claro, né? Não adianta você saber e não tomar o passo. O próximo passo é se arrepender dos seus pecados, pedir perdão e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então isso traz um alívio, uma transformação muito grande. Só que isso é uma coisa que é feita, já falamos aqui, não humanamente, né? Não pelos conceitos, pelas regras, pelas definições humanas, mas é uma coisa espiritual, é uma relação com Deus profunda. É quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus entrar e nos convencer do juízo, da justiça e do pecado. Oh, coisa maravilhosa! Aí a pessoa, ela não só ela tem consciência dos seus pecados, da sua culpa, mas ela também tem consciência que há perdão no Senhor Jesus, e que Ele perdoa de fato, e que Ele não só perdoa, mas que Ele perdoa e que Ele também salva. Que coisa maravilhosa! É isso que o irmão Luiz veio trazer aqui. E ele trouxe, talvez, irmão Luiz, o Espírito Santo, ele é maravilhoso, né? Talvez muitas pessoas aí estão sofrendo porque ela fala: eu estou na igreja, eu sou cristão, eu levo 2 quilos de Bíblia todo domingo para a igreja, né? Mas eu me sinto culpado, eu não me sinto digno de entrar aqui, eu não sinto que Deus vai perdoar o que eu fiz no meu passado, eu não consigo entender o perdão de Deus. É porque, de fato, essa pessoa está buscando o perdão de uma forma humana, uma compreensão humana, e aí ela não vai conseguir compreender as coisas de Deus. As coisas de Deus, elas só podem ser discernidas espiritualmente. Somente quando ela deixar o Espírito Santo entrar nela, somente quando ela deixar ser tomada pela Shekinah, pela glória de Deus, é que ela vai conseguir compreender o perdão do Senhor Jesus, e ela vai sentir o peso da culpa, da condenação, da perdição eterna, tudo sendo arrancado de uma vez só, e ela vai dizer: glória a Deus, eu estou salva de fato. E ela vai compreender: eu não poderia fazer isso, nem posso fazer isso, não poderia e não posso fazer isso, foi Jesus que fez por mim. E isso dá uma alegria, dá um prazer tão grande, e isso é que dá força também. Isso é interessante, né, irmãos? Para que a pessoa, ela fuja do pecado. Ela fala: não, de lá eu vim, para lá eu não quero voltar, eu não quero mais esses grilhões na minha vida. Então, falando aquela frase que o irmão Luiz falou, que marcou muito aqui, né? O remédio para a culpa é o perdão de Deus. Se você está nessa situação, talvez até seja um crente, talvez um obreiro, talvez um pastor, mas você não consegue se livrar da culpa, você tem dúvida quanto até a tua salvação, conversa com Deus verdadeiramente, rasga o seu coração diante do altar, deixa o Espírito Santo falar com você, e você vai entender o que está investido no Senhor Jesus para o perdão, para a salvação e para a santificação. Somente pelo poder de Deus nós podemos compreender estas coisas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos então à palavra de Deus no dia de hoje, né? Aquilo que dá continuidade. Já tivemos uma parte, né? Vamos dar continuidade a ela no dia de hoje. E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 4. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 4. Quantos irmãos vão abrindo aqui? Eu vou pedir
pedir a Deus que nos conceda aqui a sabedoria nessa palavra. Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra, não seja o desejo do meu coração, a minha vontade, mas seja o Teu Espírito Santo a falar aos nossos corações, a revelar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração aos nossos corações. E, meu Deus, abre os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu ajeitar aqui o layout do Meet, né? Um minutinho. Bom, vamos ler então essa passagem que vai do versículo 1. Eu vou ler do versículo 1, que é a primeira parte, para não ficar muito longo, até o versículo 6. E depois a gente vai passando as demais partes. A morte para o pecado e a pureza de vida é o subtítulo, o primeiro subtítulo desse capítulo. Então o versículo 1 diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e indetestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Então, essa é a primeira parte aqui da palavra, né? Nós estamos vendo nessa manhã. E assim nós podemos ver que o Senhor Jesus, Ele sofreu pelos nossos pecados, né? De fato, Ele morreu pelos nossos pecados. Ele pagou o preço pelos nossos pecados na carne. E hoje nós passamos por muitas lutas. A carne é a nossa natureza humana e tem muito sofrimento. E uma das coisas que faz com que as pessoas nos persigam e persigam muito é o fato de nós servirmos, de nós seguirmos ao Senhor Jesus. Porque no passado, quando nós não o conhecíamos, nós vivíamos como essas pessoas, praticando, não todas as coisas, mas algumas coisas, aprovando, né? Achando normal, achando bonitinho. Né? Então a pessoa ia lá no bloco de carnaval, né? E ia lá nos shows, né? E fazia toda aquele ritual, né? Maligno, né? E achava aquilo normal. Muitas vezes deitava a cabeça no travesseiro e mal conseguia dormir. No outro dia, uma ressaca moral, uma falta de compreensão, às vezes até um questionamento, né? Mas por que eu fui fazer aquilo, né? Por que eu agi daquela forma? Sempre havia ali uma cobrança, porque o ser humano é do seu natural, ele já tem, até por ele, o Adão ter comido o fruto da árvore do conhecimento, nós já temos esse discernimento, é natural nosso, nascemos com ele.
daquilo que é certo e daquilo que é errado, daquilo que é bom e daquilo que é mal. Nós já nascemos com isso aí, nós já temos esse discernimento. Mas por causa da nossa corrupção, a causa disso é o pecado, nós sabemos, o salário do pecado, a gente já sabe que é a morte. O homem, ele é inclinado, mas muito inclinado, a escolher aquilo que é mal, a escolher aquilo que é ruim. A natureza humana decaída, perversa, promíscua, é inclinada para isso. Por isso que quando há uma conversão, quando nós nos convertemos, aquelas pessoas que continuam na sua natureza natural, elas fazem um grande questionamento. Mas por que ele não é mais como nós? Ou por que ele é diferente de nós? Por que essa pessoa acha que é melhor do que nós? Porque não vive como nós vivemos. Isso vem de tempos remotos, vem do tempo de Caim e Abel, vem dos tempos de Noé, vem dos tempos de Moisés e continua até os dias de hoje. Isso não mudou. Esse ódio, né? Essa cobrança, por que esses crentes, por que esses evangélicos, por que esses cristãos, eles se acham melhores do que nós? Na verdade, nós nem somos, nem nos achamos. Duas coisas importantes que a gente precisa falar, para tirar uma dúvida aí do pessoal, porque tem gente que fala, né? Tem gente que vai lá e fica difamando a gente, dizendo que nós achamos que somos isso, aquilo. Nós não achamos nada, até porque nós não devemos achar aquilo mais que somos. Primeiro, se você é um cristão verdadeiro, e nós aqui queremos ser um cristão verdadeiro, nós lutamos para isso, nós sabemos que tudo depende de Deus, nada depende de nós. Tudo que nós temos, as nossas reações, o nosso querer, a nossa resistência ao pecado, a nossa luta contra o mal, é da dependência completa de Deus. Se nós sairmos da dependência do Senhor Jesus, se nós sairmos da dependência de Deus, nós não temos nada. Essa é a grande verdade. Então nós temos essa convicção, essa certeza. Mas o mundo, ele não consegue enxergar isso. Por quê? Porque o mundo está na escuridão, nas trevas espirituais. E não consegue. Nós só podemos enxergar isso pelo poder de Deus. Então, tudo aquilo que é praticado dentro da igreja, na presença de Deus, é em oposição àquilo que o mundo prega. Porque o mundo, ele vai pregar para você o seguinte: o importante é você ser feliz, o importante é você seguir o seu coração. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos seguir a Deus, que nós devemos colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor, que é Ele que deve guiar os nossos caminhos. Olha que diferença, né? Poxa, você está insatisfeito, infeliz no seu casamento? Separa, casa com outro. Não casa com outra. Qual o problema? Soluções fáceis, né? Práticas de resolver, segundo a filosofia desse mundo. Mas a palavra de Deus não. Ela fala para você resistir, para você buscar forças em Deus, para você salvar o seu casamento. E aí a pessoa, vamos lá, vamos seguir a sequência. Esse exemplo é muito bom, né? Porque acontece hoje no mundo, mas acontece. Estou infeliz, né? Vou separar, vou ser feliz de novo. Não vai. Talvez Deus tenha colocado você para ver esse vídeo aí, você que está no YouTube agora aí, vendo essa gravação. Talvez Deus tenha te colocado aí para você ver esse vídeo aí. Não vai não. Sabe? Você vai ser aquela pessoa, muitas vezes, que está trocando de um para outro, de um para outro, de um para outro, e não consegue nada. Por quê? Porque você resolveu viver a sua vida de acordo com os seus parâmetros e não de acordo com o parâmetro de Deus. É isso que a grande verdade. A pessoa deixa de seguir. Isso é o básico, né? Isso aí é o básico dos básicos. Então, para a gente ter uma ideia por que o mundo odeia. Puxa, mas esse crente aí, né? Vive uma vida de obediência a Deus,
ele acha que nada acontece. A gente vai ver aqui na palavra que acontece muitas coisas. Inclusive ele fala sobre esse sofrimento na carne, né? Nós sofremos. Primeiro é isso aqui, é a difamação, a perseguição, né? Por você ser cristão, se é perseguido, nós somos perseguidos, né? Então tudo isso acontece por causa do nome do Senhor Jesus. E aí ele fala, olha, o Evangelho foi pregado para transformar a vida das pessoas. Foi pregado até para aquelas pessoas que já não estão mais aqui, para que elas pudessem ser salvas. Para isso foi pregado o Evangelho, para que elas sejam transformadas. Então essa primeira parte ela dá essa introdução. No segundo subtítulo, que vai do versículo de 7 ao 11, ele vai dizer alguns deveres dos crentes, uns para com os outros. Então vamos lá, vamos dar uma leitura aqui no texto do 7 ao 11. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Então, uma das coisas que chama muita atenção aqui é a questão de que o fim está próximo. E quando a gente fala o fim está próximo, tem gente que já está tremendo. Não treme não, calma aí, né? Porque ele escreveu o fim está próximo há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás. Então imagine que, mesmo que fosse 100 mil anos, para Deus é próximo. Tá? Mas o que significa o fim está próximo? Será que o fim está próximo é uma coisa terrível? Será que agora você vai perder o seu sono, ficar rangindo os dentes à noite, né? Coração com palpitações, taquicardia, vai ter que tomar remédio ansiolítico aí para acalmar? O que quer dizer o fim está próximo, né? Gente, para nós, para o cristão, é uma coisa muito boa. O fim desse sistema mundial corrupto, pecaminoso, injusto em que nós estamos vivendo. O estabelecimento do reino de Deus, o julgamento daqueles que se opuseram a Deus e que praticaram toda sorte de impiedade contra a igreja do Senhor Jesus. É esse o fim, tá? O fim dessas coisas, o fim da maldade, o fim do pecado, o fim de tudo aquilo que a gente vê aí de perversidade, de promiscuidade nesse mundo. É esse o fim que está próximo. Isso é ruim? Será que isso é ruim? Eu acredito que não. Isso é bom. Então, se dissesse para você, e o fim? O nosso fim será amanhã, né? O fim, Jesus vai voltar amanhã, vai estabelecer tudo amanhã. O que iria mudar na sua vida de hoje para amanhã? Essa é a questão. Não pode mudar nada. Por que não pode mudar nada? Nós devemos viver como se o fim fosse daqui a pouco. O cristão tem que estar sempre preparado para o fim, porque não foi determinada uma data, uma época para esse fim. Embora algumas pessoas aí se aventuraram e, obviamente, tiveram aí um lodo, né? Uma vergonha muito grande, porque o próprio Senhor Jesus diz que daquele dia, daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu. Então imagine só, não tem como saber. Então o que o cristão, o que Paulo não, o nosso irmão Pedro está dizendo aqui pelo Espírito Santo? Que nós devemos viver como se o fim já estivesse às portas, preparados para o fim. Lembra daquela parábola das lamparinas, das noivas, que o Senhor Jesus fala que chegou e as noivas não estavam ali preparadas com a lamparina acesa? O fim é assim. Se você não estiver preparado, ele não vem na hora. Gente, amanhã eu venho, está 3 horas aí, se prepara todo mundo. Não vai ter isso, né? Não vai ter isso. Você tem que estar preparado agora. Ele pode voltar agora, está aqui pregando, ele voltar e a igreja vai todo para cima lá, né? E algumas pessoas vão ficar sem entender nada. Mas, poxa, eu estava na igreja, né? Estava louvando a Deus, servindo ao Senhor, por que eu não fui? Então, isso é o fim, está próximo, tá? Então, quando você ouvir de novo, e às vezes vê pessoas pregando na rua, né? Muito bem, fazem muito bem, tá? Estou criticando, mas fazem muito bem. O fim está próximo, tem que alertar.
Até a gente, nós temos que ser alertados. O fim está próximo. Eu estou preparado se Jesus voltar agora? Ou ele vai me achar sem óleo na lamparina? O que vai acontecer? Então, é um questionamento que o cristão deve fazer sempre. Eu estou preparado para isso? Eu tenho priorizado Deus na minha vida? Ou a minha prioridade é o prazer, é o dinheiro? São as mesmas coisas que as pessoas dessa terra estão buscando. Porque o fim está próximo. O que eu tenho priorizado? Então é isso que ele está aqui falando. Aí ele fala também sobre a questão de ser criteriosos e sóbrios, né? Para quê? Ao bem das vossas orações. Muitas vezes a pessoa está orando e está dizendo, Deus não está me respondendo. E não está de fato. Com certeza não está. Então você estaria falando, glória a Deus, né? Deus me abençoe e tal. E por que isso não tem acontecido? Falta de critérios. A pessoa que está ali orando a Deus, mas vive uma vida de rebeldia, de desobediência, de pecado. E aí ela quer que quando ela vai orar, que Deus vai lá e dê a resposta para ela. Não. Né? Então ele diz, portanto, né? Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Então, a oração, quando Elias ele foi lá no Monte Carmelo confrontar os profetas de Baal e Aserá, antes de começar a oração, o que ele fez? Restaurou o altar. Ele restaurou o altar. Então você não chega diante de Deus, você não chega diante de Deus de qualquer maneira. A pessoa vive em pecado, brigando com todo mundo, xingando todo mundo, passando a perna em um, passando cheque sem fundo. E aí vem, oh meu Deus, não vai. Não passa do teto. Arruma o altar, se conserta com a pessoa que você está ofendendo, muda a forma de tratar as pessoas, muda a forma de falar, olha o que está fazendo que não agrada a Deus e deixa de fazer, se arrependa, peça perdão, aí sim, aí vai fazer a oração, aí vai falar com Deus, tem que ter critério, não pode viver um cristianismo sem responsabilidade, sem compromisso, só salvo pela graça, irmão. Sim, mas está vivendo uma desgraça. Por quê? Porque não está em sintonia com o Espírito Santo de Deus. Então, se você ficou aí, é porque, né? Você foi assistir esse vídeo do YouTube e pensou que era uma caixinha de promessa, né? Mas não é. Mas é bem mais benéfico do que ela. E se você seguir esse espaço, as coisas vão mudar. Pelo menos você vai mudar. Isso já é um grande passo. Então, por que o meu cristianismo está sendo uma coisa sem sal, sem resposta? Por que eu oro e parece que nada acontece? Eu nem sinto nada. Aliás, nem ora mais, né? A pessoa não está mais nem orando mais. Por que não está fazendo isso? Porque realmente não está colocando uma vida de critério diante de Deus. Não conseguiu entender. Se Jesus morreu para os nossos pecados, nós não vamos morrer pelos nossos pecados. São os nossos pecados que têm que morrer para nós. A gente precisa entender isso. Não pode viver do mesmo jeito que estava. Tem que mudar. Ele diz no 8, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Então, o amor intenso uns pelos outros, isso aqui está falando principalmente dentro da congregação, no meio da igreja, né? Tem que haver, né, esse amor. O que é esse amor? É cuidar, é orar, é aconselhar, é ajudar a pessoa ali na fé, né? É ajudar a pessoa também se houver alguma dificuldade ali na sua vida secular, na sua vida material, ajudar, estender a mão, né? Esse é o amor, esse é o cuidado que ele está dizendo aqui, né? Então ele disse acima de tudo.
Então tem pessoas que estão em verdadeiras guerras dentro da igreja, facções, discussões, por causa de poder, por causa de vaidade, por causa de orgulho, dentro da igreja. Que é isso? A igreja é santa, a igreja do Senhor Jesus. Então isso aqui, ele está dizendo, não pode ter esse comportamento, né? Acima de tudo tem que ter o amor. A igreja tem que ter o cheiro do amor, o gosto do amor verdadeiro, não é hipocrisia não, né? Meu amado pela frente, né? E desgraçado pelas costas. Não. É o amor sincero, verdadeiro, né? É melhor até que nem tenha palavras melosas, mas que tenha atos, que tenha atitudes. É esse amor que está sendo falado aqui. É esse amor que está sendo mostrado. E ele diz também aqui, né? Que esse amor ele cobre multidão de pecados. Então, tem muita gente que é ávida, né? Para ouvir sobre os pecados dos outros, sobre os erros dos outros. Mas não é para orar por aquela pessoa, não. Para orientar, para ajudar, não. É para começar a falar com todo mundo. Ó, sabe o que aconteceu com o irmão fulano de tal, e o irmão fulano de tal, com Ciclano e Beltrano? E aquela pessoa, então ela até coloca, tem gente até coloca na oração, né? É o fofoqueiro da oração. Ele vai lá e faz uma oração. Ó, o irmão Zé bateu na irmã Maria e teve polícia lá na casa dele. Ô Senhor, tem misericórdia, dá paz àquele homem lá na casa. Mas não é, ela está querendo contar a história ali, que ela poderia fazer uma oração pessoal, uma oração restrita com algumas pessoas, mas ali é uma necessidade que a pessoa tem de dizer, olha, eu estou informado, eu sei o que aconteceu, olha gente, tem uma fofoca nova para vocês. Então, não é assim que se faz a obra de Deus, isso não é amor, né? O amor ele vai cobrir, vai tratar. Se você envergonhar uma pessoa, se você difamar uma pessoa, provavelmente ela vai sair ali daquela congregação. Provavelmente ela vai se afastar de Deus. Que obra é essa? O que você está fazendo para contribuir? Tem que ser tratado? Tem. Tem que ser confrontado? Tem. Mas com cuidado. O objetivo é resgatar a alma e não lançá-la no mundo. Isso tem que ter muito cuidado ao lidar com estas coisas, né? Então tem gente que quer fazer, né, um estardalhaço danado. Toma cuidado, né? Que hoje em dia isso pode dar até processo, entendeu? Pode dar processo. Então tem que se ter cuidado aí com essas coisas. Bom, sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Então, naquela época não tinha muita hotéis, né, hospedarias, essas coisas não. Então, os irmãos que estão viajando, que estavam pregando, eles ficavam ali na casa dos irmãos. Então, mas aí tinha um limite, né? Havia ali um senso comum de que o obreiro ia ficar 3 dias no máximo lá na sua casa, né? E depois seguir o destino, né? Tinha negócio de ficar 3 dias na casa do outro, e aí já está se aproveitando. Também havia critérios, tá? Mas tinha essa hospitalidade e não era por murmuração, né? Ah, esse irmão chato está aqui de novo, né? Que coisa, né? Vai atrapalhar toda a rotina da casa, da família, não. Havia ali realmente o sentimento de receber bem aquelas pessoas. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, né? Então ele fala de dois tipos diferentes de dons, né? Classificando, né? São vários dons aqui, mas ele divide em 2 partes esses dons. Aqueles que vão falar, que vão pregar, que vão profetizar, né? Que vão ser usados ali de uma forma diretamente na parte espiritual da igreja. E os dons de serviço, né?
É aquele que vai lá fazer uma parte elétrica da igreja, aquele que vai fazer a manutenção, a limpeza, aquele que vai ajudar os pobres lá levando os mantimentos, aquele que vai ajudar mesmo contribuindo com dinheiro. Então são os dons de serviço. Então, ambas as partes são muito importantes para a igreja. E nada impede que a pessoa tenha os dons da fala e também os dons de serviço. Ela pode ter os dois dons. Lembrando que o dom, ele não é eu chego lá e falo assim, eu sou um ótimo orador e eu quero ser o pastor dessa igreja. Não é. Né? O dom é uma coisa que vem de Deus, é uma coisa que Deus dá para os homens, mas pertence a Deus. E é Ele que faz aí essa escala, né? Quem vai jogar na defesa, quem vai jogar no meio de campo, quem vai jogar no ataque, mas todos os jogadores, eles são importantes, se a gente quer ganhar essa partida, né? Então, todos os jogadores, eles são importantes. Então, cada parte do membro de Cristo, da igreja, né, do corpo de Cristo, cada membro, é muito importante na composição da igreja. Então, porque às vezes você tem aquela irmãzinha que senta ali e aconselha a outra que está passando por uma dificuldade no casamento, de uma forma que um pastor ou mesmo um profeta, naquele momento, não seria usado para fazer, porque aquela pessoa tem aquele dom de chegar e falar e conversar e a outra acolher e ali ela conseguir resolver aquele problema. Então, são dons que Deus dá a cada um e cada um fique dentro daquilo que foi chamado, um passo daquilo que foi chamado. Muita coisa que acontece é inveja, né? Um recebe o dom de profecia e o outro acha que ele tinha que ter. Então começa aquela disputa ali dentro da congregação que não leva a lugar nenhum, porque o dom ele é de Deus. Você não vai se autodenominar profeta, ou pregador, ou pastor, né, ou evangelista, ou mesmo ajudador, se isso não vier de Deus. E outra coisa, você só vai se sentir bem executando o dom que Deus colocou em você. Se você for fazer fora disso, você não vai se sentir dentro do chamado que Deus lhe deu. Então ele está falando isso aí, né? Então, que seja de acordo com aquilo que Deus deu a cada um. É Ele que dá dons à igreja. É Ele que nomeia a igreja. Aí o terceiro subtítulo, né, e o último subtítulo, que vai do 12 ao 19, fala assim, o sofrermos por Cristo é privilégio glorioso. Amados, não estreieis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então, naquela época ali, contemporâneo, né, ao que estava acontecendo ali, quando Pedro escreve essa carta aí para as igrejas da Ásia Menor, 5 igrejas ali da Ásia Menor, ele vai e escreve essas cartas. Em Roma, o Nero estava culpando os cristãos ali por o grande incêndio que teve lá. E quem não era comido pelos leões, né, um espetáculo, colocar o cristão para ser comido pelos leões, quem não era ali decapitado pelos gladiadores, era colocado lá nos jardins do Nero e era incendiado vivo, amarrado no poste para iluminar o local, para todo mundo ver ali o que Nero estava fazendo. E algumas pessoas, né, alguns estudiosos, dizem que Pedro ele está falando aqui especificamente sobre essa situação. Mas eu acredito aqui que Pedro esteja falando de uma forma geral, né? Ele está falando das provações, das lutas, para a pessoa não estranhar, porque vem aquele dia em que você se sente acuado. São tantos problemas, às vezes é problema conjugal, às vezes são problemas com filhos, com os pais, às vezes são problemas financeiros, trabalho, empresa, às vezes problema de saúde. Então a pessoa se sente acuada, né? Perseguição, injustiça, calúnia, injúria, né? E a pessoa ela se sente ali completamente acuada nessa situação. E ele está dizendo, não estranhe isso. Não ache que isso é uma coisa extraordinária.
Aliás, para o cristão, o extraordinário é não ser perseguido. É isso que é extraordinário. Puxa, está um mar de rosa, né? Está tudo bonitinho. Isso é extraordinário, tá? Porque normalmente nós somos perseguidos. Normalmente, do nada, a pessoa olha para sua cara e cisma contigo e começa ali te perseguir, fazer coisas para te prejudicar, te caluniar, injuriar, até querer te agredir fisicamente. Isso é a vida do cristão. Então ele diz, não estranhe, gente, porque é isso que nós passamos aqui nessa terra. Se fizeram isso com o nosso Senhor, por que nós achamos que não vamos passar? Vai ser tudo mar de rosa. Irmão, é só vitória. Você vai subir o degrau da exaltação de Deus e as pessoas vão ficar te olhando lá, babando, vendo você subir. Tem isso. O dia da glória não é aqui embaixo, o dia da glória é lá em cima, aí sim, né? Aí acabou tudo isso, né? Lembra, o fim está próximo. Quando falar isso, opa, aleluia, glória a Deus, o fim está próximo. O fim desse mundo pecaminoso, desse mundo aí cheio de maldade, desse mundo aí injusto, está próximo. E isso não é motivo de tristeza para a igreja, isso é motivo de alegria, de regozijo. Está se cumprindo a palavra de Deus. Nossa, quantas guerras, né? Quantas doenças, quanta fome. Está escrito, irmãos. Isso é bom? Não, isso é ruim, isso é péssimo. Mas é previsto, isso mostra que a palavra de Deus ela vai se cumprir. E é isso que a igreja tem que olhar. Você tem que olhar a coisa pelo prisma correto. Não, é triste, é desesperador, é ruim, mas vai se cumprir. O fim está próximo. Isso vai acabar. Esse sofrimento vai acabar, essa maldade vai acabar, essa hipocrisia vai acabar, essa mentirada, essa conspiração vai acabar, vão acabar as ditaduras, vai acabar. Então, eu sei que entristece o coração. Um cristão que tem noção de justiça, um cristão que tem noção daquilo que é certo e errado, vê essas coisas assim, sendo, de uma certa forma, legalizadas, né? Essas coisas sendo aí consideradas normais, pessoas batendo palma, né? Sistema batendo palma, isso dói. Dói no cristão, isso é a prova, tá? Isso é uma das provas. A gente vê essas coisas aí, né? E a gente vê que é injusto e errado e que nada muda, isso é a prova. Mas aí vem aquela lá na mente, ó, o fim, o quê? Está próximo. Vai acabar. Vai chegar um momento que Deus vai dizer, basta! E o cálice da ira de Deus ele irá transbordar. Quando fala isso, tem gente que já fica logo tremendo, né? Mas o cálice da ira de Deus não é para aquele que obedece a Ele. O cálice da ira de Deus não é para aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador. O cálice da ira de Deus não é para aquele que se arrependeu de seus pecados. Muito pelo contrário, é para aquele que resistiu a Deus. É para aquele que vive a sua vida em pecado como se tudo fosse normal, né? É isso que é o cálice da ira de Deus. Não devemos temer esse cálice, não. Aí, continuando aqui. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. É aquele negócio. Nós participamos do sofrimento de Cristo. Só que o nosso não chega nem a um décimo que ele passou. E nós, se passamos, nós merecemos passar pelos nossos erros, os nossos pecados, a nossa natureza é decaída. E ele que não merecia nada e passou por nós. Então, né, vamos, glória a Deus, vamos seguir em frente. Né? Ele dá graça, ele dá bem, né? A pessoa passar por isso tudo aqui sem ter graça de Deus, sem ter um refrigério, sem ter um momento também de coisas boas acontecer, claro que ele vai dar graça. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Isso aqui é muito legal, né? Porque se nós passamos por injúrias, injustiças, calúnias e toda sorte de maldade contra as nossas vidas por servir a Deus, isso mostra que a Shekinah, o Espírito da glória de Deus está sobre nós, irmãos.
Então, o que está acontecendo? O espírito desse mundo, ele consegue distinguir isso e ele odeia isso, e é por isso que nós passamos por essas lutas, passamos por essas perseguições, né? Mas passamos, nós não ficamos nela, tá? Glória a Deus, passamos. Vem uma prova, vem uma luta, você fala, não está passando, não sei o quê. Continua em oração, persevera em oração, fala com Deus e passa. Glória a Deus que passa, não fica não, tá? Não vai ficar. Então, conforme a tentação, conforme a provação, Deus ele dá um escape, nós teremos o escape. Agora diz assim: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Vamos ver essa lista aqui, mais cuidado. Então, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino. Então, a lista de criminoso, né? Assassino é criminoso. Ladrão, né? Só que rouba as coisas dos outros também é criminoso. Malfeitor, pessoas que fazem mal feito, né? Toda na golpe, né? Estelionato e coisas semelhantes, também é criminoso. Agora, olha aqui, ou como quem se intromete em negócios de outrem. É aquele fofoqueiro, né? Um maledicente. Então, pode ser até na legislação secular existe enquadramento para fofoqueiro e para maledicentes. Não, pode até não ser o criminal, mas você tem o civil. Você pode ser enquadrado ali, tem que pagar uma indenização lá para quem você prejudicou, né? Mas a igreja também não pode tolerar, e às vezes a igreja passa a mão na cabeça. Ora, se na Bíblia está dizendo que o fofoqueiro, aquele que fica falando mal das pessoas, ele está na linha do assassino, do ladrão, do estelionato, né? Do pratica estelionato, por que o fofoqueiro que aqui também está não é tratado da mesma forma? Então deve ser sim. E se você é aquela pessoa que não consegue controlar, né, a sua língua, né, fala com Deus que Ele ajuda isso aí também. Isso aí às vezes é coisa que a pessoa trouxe lá do mundão, né, e não conseguiu ainda controlar, mas isso é pecado. Isso é enquadrado como pecado grave. Falar mal das pessoas, né, isso é um pecado grave. Ah, mas eu estou falando que é verdade. A Bíblia não diz se é verdade ou mentira, ela diz que é pecado. Entendeu? Se você não pode fazer nada para ajudar nessa situação, se você não pode fazer nada para transformar essa situação, então é melhor você não falar nada. Então é melhor você orar a Deus, né, para Ele cuidar da situação, né, e se afastar dessa situação para que você não esteja enquadrado aqui. O homem pode não enquadrar, mas Deus não vai passar não. Não passa barato não. Tudo que a gente faz vai ter que dar conta do lado de lá. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, no finalzinho. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, tá? Então, quando você assume uma posição de cristão e você passa por uma condição de sofrimento injusta, você não merecia passar por aquela perseguição, né? Por aquela maledicência, você está glorificando a Deus, porque você está sofrendo injustamente. E olha lá, ele está passando por essa situação, mas ele não deixa de servir a Deus, ele não xinga ninguém, ele não agride ninguém, ele permanece firme na presença do seu Deus. Então, isso glorifica a Deus, porque a pessoa não vai poder falar de você. A única coisa que vai poder falar de você é ser fiel a Deus. Mesmo passando por toda aquela situação de justiça, você se mantém fiel a Deus. E aqui ele diz o seguinte: porque a ocasião de começar o julgamento, o juízo, né, melhor dizendo, a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daquele que não obedece ao Evangelho de Deus? Então vem aquela questão que a gente sempre fala aqui, né? Ah, eu sou de Cristo, eu sou do Senhor Jesus, sou salvo. É mesmo, tá? Não tenha dúvida quanto a isso. Não podemos nem vamos questionar essa questão aí. Mas nós seremos julgados.
quando Jesus fala, quem crê em mim não será julgado. Quem não crê em mim já está condenado. Lá em João 3, né? 3, 16, 17, 18, aquela parte ali. Ele está dizendo para efeito de condenação eterna. Julgamento para condenação eterna, para perda da salvação. Então, quem crê nele de fato, crê de fato no seu Jesus, não será condenado, nem será julgado, para efeito de perdição eterna. Quem não crê, coitado, já está condenado. Não tem também, o julgamento já vem com a sentença prontinha, né? Está condenado, acabou. Vai ver intensidade, porque tem intensidade de acordo com as obras. Não tem intensidade de acordo com as obras no tribunal do grande trono branco, no tribunal para efeito de condenação? Tem. Assim também, no tribunal de Cristo, há julgamento de obras. Então, aí que é o problema da fofoca, né? Não só da fofoca, outras coisas que a pessoa pode cometer lá escondidinho dos irmãos, que ninguém sabe. Essas obras, elas serão trazidas à luz. Tantas boas quanto as más, mas do cristão, sim, do cristão. Haverá um julgamento, o tribunal de Cristo. E esse é para efeito de galardão. O que é galardão? São posições que vão ocupar do céu, funções. Eu não sei, eu não vou falar daquilo que eu não sei. A Bíblia fala de galardão, premiação. E haverá um julgamento para efeito disso. E nesse julgamento as obras serão expostas. Então por isso que a gente deve começar a se cuidar desde sempre, né? Porque vai passar vergonha no tribunal de Cristo. Tá? Então, glória a Deus, estou no céu, né? Mas também vamos zelar para que quando chegar nesse dia, nós não sejamos aqui envergonhados. E diz aqui mais: e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Então, se a pessoa que é da igreja passa por tantas lutas, tantas provações, tantos problemas para alcançar a salvação, né? Imagine o ímpio. Imagine. Então, muitas vezes, é bom a gente refletir isso aqui, que muitas vezes o sofrimento que nós passamos aqui nessa terra não quer dizer que é tudo provação, não. Vai ficar na prova aí para ver se você melhora, né? Se crescer, não. Às vezes não, às vezes esse sofrimento por causa da teimosia, da rebeldia, da desobediência. Deus está mandando fazer uma coisa, a pessoa não faz. Mas como que Deus está mandando fazer uma coisa? Eu não ouvi nada. Eu não sonhei com nada. Não vem nenhum profeta para mim dizer, assim diz o Senhor. Meu amigo, você não tem Bíblia não, né? Tem no celular aí. Tem uns aplicativos de graça aí. Você quer ouvir Deus falando? Abre a Bíblia. Ele está falando. Você tem que ouvir. Aí, quer sair da prova se você não lê a Bíblia. Se você não ora. Se você não procura colocar a sua vida alinhada com a palavra de Deus, como? Não, é difícil, né? Vou falar um ditado muito rudimentar, mas eficiente, né? É muito difícil fazer o omelete sem quebrar os ovos. Você vai ter que ler Bíblia, você vai ter que orar, você vai ter que alinhar a sua vida à palavra de Deus. Não existe atalhos, dois caminhos. Céu ou inferno? A decisão é pessoal, né? Então, se a pessoa decidiu não quer ir para o céu, eu lamento. Espero que você mude de opinião até o dia que você partir dessa terra. Mas é um caminho difícil. Agora, o último conselho que ele dá aqui para a gente finalizar, né? O Luiz falou que a gente ia fazer uma vigília hoje, não, eu estou acabando agora. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Aqui é uma coisa muito legal.
entregar a vida a Deus para fazer a vontade dele. Senhor, eu estou nas tuas mãos para fazer a tua vontade, sabe? Porque tem muita gente que fala, eu sou fiel a Deus e tal, mas se não acontecer assim, ele não é mais o meu Deus, né? Senão eu vou comer a Bíblia. Gente, para, né? Não tem como. Ele é Deus, nós temos que nos colocar nas mãos dele e dizer, Senhor, faça o que quiser, eu sou o teu filho, o teu servo, me guia pelo seu caminho. Isso é ser cristão. Não tem cristão meia boca, não tem cristão que faz a sua vontade e só faz a de Deus quando é aquilo que ele quer, quando ele não quer, ele não faz. Ou você é cristão por inteiro, ou você não é. Não existe meio cristão. Deus não quer o coração do homem pela metade, ele quer inteiro. Ele não quer quartos escuros, ele quer completo. Ele quer o nosso coração por inteiro. E isso nós não conseguimos, irmãos, assistindo, vale a pena ver de novo, novelinha, série de TV, da internet, no TikTok, fazendo dancinha, não. Você consegue com jejum, oração, leitura da palavra, congregar, né? Nada de desigrejar, congregar, tem que ter igreja, é assim que a gente consegue. É assim que nós conseguimos encomendar a nossa alma ao Senhor, colocar a nossa vida à disposição de Deus. Então, minha oração é que Deus ele tenha falado ao seu coração através dessa palavra, que ela venha trazer luz e paz, principalmente quando você, da próxima vez que ouvir alguém falar, o fim está próximo, que você dê um glória a Deus, um aleluia, ora vem Senhor Jesus, amém? Antes de passar a palavra para o irmão Luiz, eu quero dizer para o irmão Luiz que a sua palavra, que Deus colocou no seu coração hoje, é muito bom, tá? Porque é uma palavra que é objetiva, é uma palavra que a gente precisa colocar em prática, ela traz paz ao coração, ela traz transformação à nossa vida. Então, e mais, né? A pessoa não tem nem preguiça, né? Porque são 2 versículos, né? Então a pessoa lê aqueles 2 versículos e lembra de tudo aquilo que foi falado, vendo o vídeo, está aí. Se você não quiser ver o vídeo depois, está lá. E ela consegue entender realmente, né? Esse amor de Deus, esse cuidar de Deus para com as nossas vidas. Então que Deus, irmãos, Ele continue abençoando a sua vida, tudo que aprove a Ele colocar debaixo da sua responsabilidade, né? A sua irmã Cristina, né? Que Deus continue abençoando poderosamente aí, em nome do Senhor Jesus, e Ele capacitando cada vez mais lá no Pastor Capanema, aqui, e aonde aprove a Ele te usar aí para levar essas mensagens objetivas, mensagens que vai fazer com que as pessoas realmente se sintam ali acolhidas por Deus, em nome do Senhor Jesus, amém? Então, eu agora passo a palavra aí para o irmão, para que o irmão faça aí os comentários, aquilo que o Espírito Santo estiver colocando no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar, que assim seja. Eu recebo essas palavras e que eu possa servir a Deus de maneira digna, coerente, em temor, e não apenas como um acusador, mas que eu possa, que através de mim, seja eu usado para levar o Evangelho com toda a humildade, com toda a simplicidade, sabendo que, como falou Paulo, eu sou o maior dos pecadores, o apóstolo Paulo. Então, sabendo que todos nós somos pecadores e que somos necessitados da graça de Deus. Dessas 3 partes que o Senhor colocou, eu destaco aqui, vamos lá, na primeira parte, aqui, ó, no versículo 6, o Senhor falou assim:
pois para este fim foi o Evangelho pregado também à morte, para que mesmo os julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo a Deus. Ou seja, vai ter julgamento para todo mundo. E eu gostei muito do que o senhor falou do julgamento de Cristo, né, do tribunal de Cristo, muito importante. Outra coisa que o senhor falou também, que eu achei muito importante, é o versículo 11, ainda nessa, vamos dizer assim, né, mas é uma outra parte. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus, ou seja, de acordo com a palavra. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Aqui está sendo usada a palavra se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Mas nós podemos incluir aqui, se alguém está vivo nessa terra e se diz cristão, viva segundo os oráculos de Deus. Porque você vai estar da mesma forma levando o Evangelho de Jesus Cristo, para que, aí vem assim, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio dos séculos. Amém. Ou seja, você às vezes ouve grandes pregadores, grandes pregações, muitos pastores, irmãos, mas você pode também. Leve o Evangelho ao coração dos outros com o seu agir, com a sua vida. Aquele que roube, não roube mais. Eu gosto muito dessa situação lá do cachaceiro que vivia no bar, quando foi alcançado por Cristo, viu que não tinha jeito, que ele era errado, que ele pecava, que ele era amado de Deus e que ele pecava contra Deus, se tratando mal e a própria família. Ele se afastou, passou a ter uma vida para a família. Então isso nós temos. Qual é o resumo disso tudo? Dessa parte aqui. Vivamos para glorificar o nome de Jesus, em última instância glorificar a Deus. Vivamos para mostrar aos outros que mesmo nessa época em que todos os valores são relativos, existe um Deus que está vivo, que nos alcança com seu Espírito, cuja palavra nos transforma e nos salva. Então isso é muito importante, esses trechos que eu estou pensando, que eu pensei aqui, né? E vem aqui: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não é? O senhor pastor Aguilar detalhou muito bem, né? Pelo que não nós devemos sofrer, né? Na sua palavra o senhor pregou, inclusive o senhor falou do outrem, né? Negócios de outrem. Mas aqui está dizendo que o Evangelho não é só vitória, pelo contrário, nós vamos ser muito rejeitados quando levamos a palavra de Deus. Ele já fala de cara: se pelo nome de Cristo sois injuriados. Ninguém xinga para a mãe mesmo. Diga: você é um chato, sai daqui, você é discriminado. Então, esse é o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. É luta para viver debaixo dos oráculos de Deus. É luta porque seremos rejeitados. Se Jesus foi rejeitado, por que nós não seremos? Então é isso que nós precisamos entender. O Evangelho de Jesus Cristo não é crente lagartixa, não é crente 6 horas, não é da barrigada, não é ficando gritando no meio do culto. Você quer glorificar a Deus? Você pode glorificar a Deus caladinho.
Pode até dar glória a Deus de vez em quando, mas é vivendo como exemplo. Ninguém é perfeito, todos nós somos pecadores, todos nós erramos, mas vamos procurar viver segundo a palavra. Esse é o verdadeiro cristão, o que teve o coração transformado. E aqui fala uma verdade que o pastor Aguilar falou, né? Os versículos 18 e 19. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Vamos ver a primeira parte, é com dificuldade, não é fácil não, o caminho é estreito. As tentações, as dificuldades, só mesmo, eu quero deixar bem claro para os irmãos, se chegarmos à salvação, tenhamos toda certeza que a mão de Deus puxou a nossa mão direita para que possamos cumprir a carreira. E se colocamos a coroa aos pés de Cristo, foi porque Ele nos fez chegar até lá. Nem a coroa é nossa, nada é nosso. A coroa nós vamos entregar a Cristo, que é o verdadeiro merecedor da coroa. Então, pastor Aguilar, eu agradeço aí as suas palavras. Eu tive muita dificuldade em pregar isso que o senhor falou, e eu recebo todas as suas palavras, que eu possa, com humildade, segundo a vontade de Deus, pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E que Deus, da mesma forma, abençoe o senhor e que lhe dê toda a condição para que o senhor possa cuidar a tudo que aprova a ele que o senhor cuidasse. Muito obrigado, pastor. Amém, glória a Deus. Agradeço ao irmão, né? Que Deus receba aí também as palavras, né? Em nome do Senhor Jesus. E nós já estamos com a hora aqui um pouquinho, né, adiantada, né? Então nós vamos dar prosseguimento aí. Mas se o irmão Miguel na semana que vem quiser trazer uma mensagem, né, irmão Miguel? Aí pode trazer também uma saudação da igreja aí no nome do Senhor Jesus. Bom, pastor, posso falar um instantinho? Hoje o Miguel, ele completa 35 anos de casado, fora os 5 de namoro. E ele pediu aqui para mim no particular que nós orássemos. Podemos fazer. Pelo casamento dele, pela família, né? Era só isso. Tá bom. Então vamos fazer uma oração aí pelo nosso irmão Miguel, né? Em nome do Senhor Jesus. Antes que ele saia, né, pastor? Ele deve ter outros afazeres. Tá. Vamos orar então, irmão Miguel, fazer a oração agora então, pelo seu casamento. Convido a igreja então a orar, fechar os olhos, levar o pensamento ao trono da graça. Senhor nosso Deus e Pai, queremos neste momento agradecer ao Senhor pelo casamento do irmão Miguel, desses 35 anos de casado, pelos filhos, pela herança do Senhor. Que o Senhor esteja abençoando esse lar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, trabalhando no coração de cada familiar, para que todos, meu Deus, estejam sempre na Tua presença. Seja o Senhor fazendo esta obra, porque o homem não pode fazer, mas o Senhor pode. Então abençoa que tenha cada vez mais um excelente relacionamento entre ele, a irmã Adriana ali, cuida da vida dela, cuida da vida dele. Que o Senhor esteja dando direção aos dois, para que possam conduzir o seu casamento, sua família, seus filhos, de acordo com a tua boa, perfeita e agradável vontade, que eles estejam sempre no mesmo propósito, somente o Senhor trabalhando na vida de cada um deles, para que eles possam estar nesse propósito. Que o irmão Miguel cada vez mais esteja ligado com o Senhor, cheio do teu poder e do teu Espírito Santo. O Senhor conhece as suas necessidades, as suas lutas, os seus problemas. Então seja o Senhor, meu Deus, conduzindo ele.
seja o Senhor dando a ele, meu Deus, uma visão espiritual, para que ele possa antever qualquer problema, qualquer luta, qualquer coisa que possa prejudicá-lo ou prejudicar a sua família. Que nessa caminhada rumo à eternidade, que ele sempre esteja priorizando o Senhor na sua vida. E que através, Pai, dessa escolha dele, haja uma transformação, uma mudança em toda a sua casa, em toda a sua família. E tudo isso, meu Deus, para a honra e para a glória do teu santo e poderoso nome, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? O irmão Luiz quiser fazer oração também, nesse sentido, à vontade. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, em concordância com o pastor Aguilar, eu quero só trazer que o Senhor continue abençoando o Miguel, que o Evangelho de Jesus Cristo entre na sua casa, na casa dele, através do irmão Miguel, que ele possa crescer espiritualmente falando e que ele possa ser ferramenta de Deus na família dele e que o Senhor lhe conceda sabedoria, que ele se encontre, que ele fique mais firme e que através dele, como eu peço tudo a seu tempo, que ele seja usado por Ti na conversão de todos. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos Miguel, parabéns aí. Que Deus abençoe cada vez mais aí a sua vida, né? A sua casa, a sua família aí, no nome do Senhor Jesus. Bom, então, vamos agora àquele momento. Obrigado. Nada. Vamos àquele momento de oração em que você vai colocar diante de Deus a sua vida, a sua casa, a sua família, as suas necessidades, as suas lutas, os problemas que você está vivendo aí. E lembre-se, sempre é bom a gente colocar em primeiro lugar as coisas espirituais, as coisas do Espírito. Por quê? Porque se o espiritual vai bem, a tendência é que todas as demais coisas também vão bem. Mas quando o espiritual começa a ficar muito desequilibrado, né? Começa a ficar fraco, isso vai interferir também nas outras áreas da vida, tá? Então, não esqueça, coloca o espiritual em primeiro lugar, mas peça. Está passando por um problema de relacionamento, conjugal, familiar, financeiro, saúde, seja qual for a luta, seja qual for o problema, coloque diante de Deus agora, fala com Ele, tá? O irmão Luiz vai fazer a oração de intercessão, Deus vai dirigir, o Espírito Santo vai dirigir a ele, o que ele deve falar aí, como é que ele vai falar, e nós vamos estar em concordância aí com o irmão Luiz e em concordância com cada um de vocês que vai estar falando com Deus neste momento, no nome do Senhor Jesus. Então, irmão Luiz, o irmão está com a oração e a palavra em nome do Senhor Jesus. Bem, pastor Aguilar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse culto e queremos te pedir, meu Deus, seja o Senhor a suprir a todas as nossas necessidades. Pai, em nome de Jesus, eu não sei que todos estão pedindo a Ti, mas eu te peço que o Senhor responda a cada uma das pessoas que estão aqui nos escutando ou que vão nos escutar. Seja o Senhor a trazer a sua resposta conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade. Mas principalmente eu quero lhe pedir em nome de por todos, seja o Senhor a nos conceder crescimento espiritual, uma vida cristã cada vez mais digna, que possamos ser sal da terra, não precisamos ganhar o mundo, ir para outro país, isso é o Senhor quem decide, mas que possamos com o nosso comportamento simples, com as nossas atitudes, com as nossas ações e reações, mostrarmos que somos filhos do Deus Altíssimo. Senhor, nos conceda a todos nós que estamos nesse culto agora e a todos que vão assistir
e, por extensão, as nossas famílias. Nos conceda uma porção dobrada de saúde, que possamos ser abençoados com saúde, que o Senhor fortaleça as nossas almas para que possamos enfrentar mais uma semana e que continuemos a combater o bom combate através do Evangelho de Jesus Cristo, e que a nossa fé venha crescer cada vez mais em função de estarmos em contato com a Tua Palavra e também em confronto com a Sua Palavra, permitirmos ser curados por Ti, tratados, porque a Tua Palavra nos mostra como nós realmente somos e como nós precisamos de Ti. Pai, eu coloco o Brasil nas Tuas mãos, eu peço que o Senhor liberte o Brasil. O Brasil lentamente vem sendo escravizado. Então eu peço que o Senhor liberte o Brasil politicamente falando. Peço, meu Deus, uma interferência sua. Eu peço que o Senhor abençoe os campos, as indústrias, o comércio, a prestação de serviço. Que o Senhor livre o Brasil da fome, da miséria, do caos social, do caos político, do caos econômico e do caos financeiro. Peço que o Senhor preserve a nossa liberdade de expressão e de culto. Oro para que o Senhor abençoe ao povo do Rio Grande do Sul que vem sofrendo com essas questões, com o que aconteceu com a chuva excedente, e te peço, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor trabalhe no coração do teu povo. Agradeço, Senhor, pela vida dos que vão aos hospitais a levar o teu Evangelho e também aos que vão aos presídios. Que o Senhor os abençoe do mesmo modo aos que o Senhor determina que se dirijam aos outros países com risco de perder a própria vida para levar o Evangelho de Cristo. Nos conceda uma semana abençoada, nos guarde e nos proteja do mal, e que possamos ser cartas vivas de Cristo no nosso comportamento. Sara as feridas dos nossos corações. Em nome de Jesus, é que eu te peço e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos agora agradecer a Deus aí por mais esta oportunidade que nos concedeu de estarmos aqui reunidos para louvar, adorar e exaltar o seu santo e poderoso nome. Mais uma vez peço aos irmãos que fechem seus olhos, eleve o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus, Pai, eu agradeço por mais esta oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui cultuando o Senhor. E eu quero, nesse momento, falar ao Senhor que eu concordo com a oração que o irmão Luiz fez e que também a oração que cada irmão, cada irmã, cada vida que se apresentou diante do Senhor agora e colocou diante do trono da Tua graça as suas necessidades. Também tudo que foi pedido aí pela questão do Brasil, do Rio Grande do Sul, todas essas questões. Seja o Senhor abençoando a cada um, trazendo uma resposta segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade em nome do Senhor Jesus. Não existe problemas ou situações que o Senhor não possa resolver, mas muitas vezes existem coisas dentro da pessoa, dentro de nós, que primeiro precisam ser tratadas, que primeiro precisam ser transformadas. Então, dá visão a cada um, meu Deus. Seja essa pessoa agora a enxergar aquilo que precisa mudar, aquilo que precisa ser transformado, aquilo que de fato precisa ser buscado no nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, por essa semana abençoada que se encerrou ontem e por essa nova semana que está iniciando hoje. Conceda a cada um destes que está orando conosco agora e que vai orar
através do vídeo, através do áudio. Conceda a eles e suas respectivas famílias, todos e tudo que estiver ligados a eles, um restante de domingo e uma semana muito abençoada na Tua presença. Seja os Senhores fazendo prósperos e bem-sucedidos em todos os seus caminhos e em todas as suas atividades. Guarda-os, Senhor, proteja-os, livra de todos os males e que essa bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a eles estiverem, em nome do Senhor Jesus. Ao término deste culto, leva a todos aos seus destinos em segurança, livra de todos os males e que essa bênção também ela venha a ser estendida a todos aqueles que próximo a eles estiverem, no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Antes de nós encerrarmos, hoje é dia 8, né? Hoje. Então, dia 8, dia 15, dia 22, né? Aí, ó, pertinho do Natal, a gente vai fazer a Santa Ceia do Senhor, né? Dia 22 de dezembro aí, então já vai se preparando aí, né? A gente vai mais perto, o pão, do outro. Para você aí que já é batizado, está congregando numa igreja, sabe discernir o corpo e o sangue do Senhor Jesus, no dia 22 de dezembro, vem aqui conosco, juntamente conosco, participar da Santa Ceia. E mesmo que você não esteja nestas condições, venha participar do culto, venha louvar e adorar a Deus, e Ele vai te abençoar da mesma forma, no nome do Senhor Jesus. Vamos receber a bênção? Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: Amém. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, e você, juntamente com a sua família, com os seus, tenha um excelente aí final de domingo, uma excelente semana, com muita bênção de Deus, né? Fique bem, fique na paz do Senhor Jesus.